Olá, como vão todos vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma dessas análises que vocês gostam, da linguagem simbólica contida nos videoclipes, de músicas que são de bandas famosas e que sabem, aqueles que produzem esses videoclipes sabem do que estão falando quando eles colocam os símbolos que nós vemos na tela. Símbolos são como signos ou sigilos, eles servem para tocar a psique, como diria Carl Jung, porque eles tocam em cordas do violino humano que muitas pessoas não sabem que são sensíveis àquelas imagens, mas todos acabamos que somos, mas quando nós compreendemos os signos, sigilos e símbolos que eles bombardeiam em nossas mentes, nós acabamos vamos dizer assim, menos vulneráveis à influência deles. Essa banda Muse que nós vamos analisar hoje, nós já analisamos anteriormente num videoclipe que depois inclusive nós vamos comentar sobre o The Handler, e a mensagem que se passa no videoclipe de hoje é bem parecida com aquela. Nós faremos um resumo bem rápido daquela ao final, mas para uma forma de indicar que vocês assistam aqueles vídeos, porque em breve eles serão tirados aqui do canal, tá bom, pessoal? Mas vamos primeiro à análise do videoclipe de hoje. Não há muitos símbolos, o videoclipe como um todo é um símbolo único, mas assim não há uma variedade muito grande de símbolos. Para começar, nós tratamos aqui de um manipulador, de um The Handler, também nesse clipe. Ele chega dentro de uma espécie de uma limusine preta e ela possui 2 candelabros. Esses candelabros, na minha opinião, estão representando a mesma coisa que nós vemos na maioria dos videoclipes que trazem as 2 colunas, Jaquim e Boaz, ou a força e a beleza, o sol e a lua. Me parece que este é o símbolo que eles querem representar aqui. Vamos adiante. Aqui eles trazem uma figura, uma figura que está toda de branco. Ele vem numa cadeira de rodas, é uma pessoa de idade, e ele tem aí uma coisa interessante, que são os olhos deles. Os olhos deles são como que vidrados, como que tomados de uma substância, como a Black Goo, como nós vemos aí nos filmes de ficção. Quando a Black Goo está dentro do organismo, então ela aparece nos olhos, e aí faz lembrar aquela passagem bíblica que diz: se os teus olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Bom, então surge essa figura toda de branco, uma figura andrógena, aparentemente nós vemos aí é um homem, mas as roupas são femininas, Bom, e aí vamos adiante, aparece o nome da banda, Muse, e ele surge então através de um túnel hexagonal. O que significa o hexágono? O hexágono, visto de cima, ele é como que se fosse um cubo. E o cubo, ele é o símbolo do deus Cronos, o deus Saturno, do qual nós falamos bastante na comunidade fechada e explicamos como a crença nesse deus que vem desde os hurritas, hititas, da Mesopotâmia em geral, na verdade, como esse deus ele influencia, ou a crença nesse deus influencia a classe dominante até nos dias atuais. Não apenas ele, nós lá tratamos de Ishtar e outros tantos, mas esse aqui tem uma predominância, digamos assim, na mente de muitos dos líderes da classe dominante ainda nos dias de hoje, e não é por acaso que o símbolo dele surge em vários videoclipes. Então o hexágono é o símbolo do deus Saturno, Cronos, e entre tantos outros nomes aí. Então ele surge aí de branco. É interessante que ele tem os cabelos brancos, ele tem uma equipe de pessoas que está se vestindo de preto, e ele representa aqui, na minha opinião, não há uma explicação oficial para o clipe, então a gente acaba tendo de interpretar o que é que eles estão dizendo. Se você olha apenas para o clipe, você não vai conseguir concluir isto. Mas ele representa, em minha opinião, um líder religioso que se veste todo de branco, e nós vemos ele como representado como um idoso, uma pessoa que depende de outros, para se locomover, e, mais uma vez, andrógeno, aparentemente um homem com vestido
de uma vestimenta feminina. E aí ele é trazido para um local onde ele é vestido com as garras, né, de uma vestimenta tecnológica. E vamos voltar aqui rapidamente só para dizer o seguinte, que o Cronos também é considerado por muitos como o deus ex machina, o deus a partir das máquinas, né, aquele que traz a tecnologia para o mundo. Então aqui ele vem e veste essa tecnologia de Cronos, né? Veja que ela é ligada aqui por fios, cabos, então é algo tecnológico, né? Ele veste esses instrumentos, já vocês vão saber para que serve. Aqui ele é conectado, veja que a conexão dele se dá mais ou menos como no filme Matrix, através das costas. E aí ele está conectado com uma fiação. Veja que essa fiação vem de cima, aquela conexão que está conectada nele. Então, ao mesmo tempo em que ele tem a conexão das garras com essa fiação menor, uma fiação maior vem de cima e conecta nele. Então ele é como que se fosse um líder, o líder destes aqui que o estão observando, mas ele ao mesmo tempo também está sendo manipulado. E aí, se você vai para a letra da música, ela tem trechos que dizem assim: eu nunca acreditei que eu iria ceder e deixar alguém pisar em mim. Você me enganou, pensei que eu era forte, mas você estava só me manipulando. Então, ele mesmo é um manipulador que é manipulado. E aí eles estão, na minha opinião, querendo representar que o manipulador dele é Deus. Então, ele é um líder, a representação de um líder religioso, conectado aqui por um fio que o manipula, né, que Deus o estaria manipulando e ele, por sua vez, manipulando os demais. Então aqui ele começa a movimentar os dedos. Vamos tocar só um trechinho para vocês verem, eu tenho que cuidar por causa de direitos autorais. Quando ele movimenta os dedos, as máquinas ou as pessoas se movimentam também. Veja que cada movimento dele representa um movimento das pessoas. Então o que está se falando aqui? Que as pessoas são joguetes, né? Que as pessoas possuem fios de marionetes, porque quando elas seguem esse sistema que domina o mundo presente em que nós estamos, elas acabam sendo então meros bonecos de um manipulador, de um The Handler. Então aqui está se repetindo nesse videoclipe, Won't Stand Down, a mesma coisa que o Mose colocou no clipe The Handler. Então veja só, ele está aqui também acima de um cubo, veja que é um cubo negro, né? E uma luz lá de cima, então, que origina a manipulação que está nele. Veja que desce aqui o cabo e esse cabo conecta nas costas da cadeira onde ele está, mas eles estão fazendo aqui como que se ele estivesse numa conexão ao estilo Matrix. Vamos tocar só um pedacinho aqui novamente. Então, conforme ele manipula, as pessoas se mexem. Mas nós estamos vendo que essas pessoas, elas não estão conectadas a cabos como ele. Mas o que elas têm? Vamos ver se nós achamos uma imagem melhor. Elas têm uma espécie de capacete, né, que é a representação daquilo que seria também algo tecnológico. Assim como ele manipula através da tecnologia, as pessoas são manipuladas através, evidentemente, da mesma tecnologia. Então, esse capacete representa aquele projeto que se tem para o futuro de óculos ou capacetes de realidade aumentada ou realidade virtual. Então, essa manipulação viria através desses capacetes, né, de alta tecnologia também. Então, mas notem as cores, né? Os manipulados representam as trevas e aquele que manipula representa a luz, até um certo ponto. Só que em um determinado momento, uma luz vermelha começa a se acender. Então o próprio manipulador, ele começa a representar aquilo que está na música, né? Que ele abriu os olhos, a letra diz assim: abri os meus olhos e contei as mentiras, e agora está mais claro para mim. Você apenas usa e é um abusador, vivendo como um parasita. Ou seja, ele está dizendo que Deus seria uma espécie de parasita. Nunca acreditei que eu iria ceder e despedaçar a mim mesmo. Você me enganou, pensei que eu era forte, mas agora você me empurrou para baixo. Abriu meus olhos, contei. Então ele fica repetindo, né, os refrões.
Abri os meus olhos, vejo o seu disfarce, nunca mais verei você da mesma forma. Sei como ganhar antes de você começar, vou atirar em você antes de mirar. Agora estou voltando, um contra-ataque, uma G psicológica. Estou te tirando da jogada, estou te irritando, agora vou acertar as contas. Então aqui ele tira, né, Deus da jogada. É aqueles que... Então veja que a luz que era branca agora se torna vermelha. E são essas cores sempre presentes, o vermelho, o branco e o preto, né? Então aquele que era manipulado, que era aleijado, ele fica de pé, né? E ele se rebela, ele está se rebelando. Então é aquele que era manipulado, ele quer se fazer Deus de si mesmo. Então ele continua a manipular os outros, né? Veja que agora uma luz vermelha surge atrás, como que na representação da Red Queen. Vocês lembram no filme de Resident Evil, né, onde tinha a Red Queen, que era representada por esse olho vermelho, essa luz vermelha. Então é sempre as mesmas cores, branco, preto e vermelho. Então é mais ou menos como a gente analisou no clipe 911 de Deméter, o simbolismo das cores. O branco de Deméter, o preto do submundo, né, do momento da passagem, e o vermelho, então, quando ela surge, né, do submundo. Então são as 3 fases da lua também. Veja que a luz já não está sobre ele, está se retirando, e aqui surge a nova luz que está guiando. Então é a luz vermelha, a luz, né, do Lux, e ele se transforma de branco. Veja que agora ele já tem um rosto mais feminino. É o andrógeno, né? Quem é o andrógeno? Quem é o andrógeno que está associado às cores branca, vermelha e preta? Aquele que substitui a Deus, né? E que é representado inclusive nos desenhos animados como tendo de cor vermelha, e que Napoleão chamava de homenzinho vermelho do destino. Pesquisem aí, Napoleão e homenzinho vermelho do destino, Little Red Man of Destiny. E aqui então os manipulados continuam sendo manipulados, com a diferença de que aquele que se julgava manipulado passa a ser o novo manipulador. Então as cores trocam, ele já não é mais branco, então ele se transforma em trevas, né? Aquele que era um anjo de luz, agora então se transforma em trevas, porque ele possui, né, aquele que seria o líder terreno. E aí aqui ele ascende aos céus, né, como um Deus. Esse é o objetivo dele. Bom, ele diz assim: abriu meus olhos, vejo seu disfarce, nunca mais verei você da mesma maneira. É aquele que se rebelou, né, contra aquele que estava em cima. Então ele diz: eu abri os meus olhos, você era um manipulador. Então ele passa a querer ser o manipulador e a criar o mundo à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Won't Stand Down é o nome da música. Isso, pessoal, fala da mesma coisa, só que numa linguagem diferente daquilo que nós víamos no videoclipe do Muse também, The Handler, que eu traduzi aqui como O Manipulador. É um dos últimos vídeos aqui, ou dos mais antigos, que estão disponíveis, porque alguns eu já apaguei aqui do canal, né, pessoal? Mas vocês ainda encontram por enquanto, né? Aqui ele fala da dissociação de Alice, fala também de manipulação, só que aqui com uma linguagem simbólica muito mais rica, falando da lua crescente presa, Alice no País das Maravilhas, toda essa linguagem de sociedades secretas. Aqui fala do manipulador, das borboletas sem coração, porque as pessoas conhecem, muitos de vocês talvez conheçam o símbolo da borboleta monarca, sabem que isso está associado à ideia de quebra da personalidade, fracionamento da personalidade para a criação de dupla ou múltipla personalidade, para programação, né? Mas quase ninguém sabe por que se usa o símbolo da borboleta. É porque a borboleta, diferentemente do mamífero, ela não tem associação, não tem apego com os seus ancestrais. Ela é um átomo solto no universo e pronto para ser manipulado pelo The Handler, aquele que está nas sombras manipulando todos aqueles que creem na mentira e que ele diz que é a nova luz a iluminar a humanidade. Ele é o anjo de Lux. Então aqui o manipulador, parte 3, o cavalo de Troia, explica como é que
essa manipulação vem para dentro da mente das pessoas, e as pessoas estão, todos vocês inclusive, alguns em um grau menor, alguns em um grau maior, mas a maioria eu espero que já praticamente libertos de qualquer tipo de influência, mas todos nós de uma certa maneira ainda somos impactados por algum tipo de manipulação e mentira. Nós estamos ainda muito longe de conhecer a verdade de fato. Nós somos como aqueles que veem a verdade através de um véu, mas que o véu precisa ser rasgado para que a gente veja então a verdade de fato. Então todos nós acabamos tendo um pouco desse cavalo de Troia nos manipulando, nos influenciando até hoje, mas quanto mais próximos da realidade, quanto mais nós entendermos as armas de programação mental, de manipulação que os poderosos desse mundo utilizam, aqueles que vieram para guiar a humanidade, que foram selecionados para guiar a humanidade e na realidade acabam muitas vezes ou atualmente se servindo dela. Quanto mais nós compreendermos a verdade que nos cerca, mesmo que ela seja um pouco dura e muitas vezes até difícil e esquisita, bizarra até, mais próximos da liberdade nós estamos, porque, como diz aquela frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa análise desse clipe, ela foi um pouquinho mais simples de fazer, porque, como eu já disse, não existiam muitos símbolos para serem analisados. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem para fazer estudos mais aprofundados utilizando os símbolos que eu citei aqui, e me despeço de todos vocês, deixando um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.